comportar em um restaurante fino e elegante? O que fazer e o que não fazer em um restaurante mais sofisticado? Quais regras de etiqueta eu devo saber? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Santiago, eu sou cofundadora do Instituto de Etiqueta e Protocolo e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre regras de etiqueta em restaurantes finos, em restaurantes sofisticados. Sabe aquele restaurante super famoso aí na sua cidade que você vai aí em ocasiões especiais? Sabe? Aquele local bem também assim badalado, difícil de conseguir uma mesa. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como que você vai se comportar nesse tipo de ambiente. Primeiro ponto é fazer uma reserva num restaurante mais requisitado, mais sofisticado, um restaurante mais fino. Ele é mais concorrido geralmente, né? Principalmente quando se trata aí de locais que são realmente ímpares na nossa cidade. Então, é fundamental que você faça uma reserva. Se você aparecer ali num restaurante que é muito requisitado de última hora, pode ser que você fique muito tempo na fila esperando uma mesa, o que já gera uma má experiência para você e para as pessoas que te acompanham. Então aquilo dali gera um clima ruim, é muito chato ficar esperando, e para não acontecer isso, é fundamental que você faça a reserva. Outro ponto também que a gente precisa observar num restaurante mais fino é a questão do vestuário. Então, até no momento da reserva, você pode verificar o dress code necessário, né? Qual é o vestuário necessário para você ir até aquele restaurante. É claro que alguns pontos a gente já descarta de cara. Geralmente, um restaurante mais sofisticado, a gente não vai aparecer, por exemplo, de regata, de chinelo ou com roupas extremamente casuais. Mas se você quer ter certeza do que pode e o que não pode ser usado naquele local, você pode verificar no momento da reserva ou até mesmo fazer uma pesquisa ali nas redes sociais. E uma informação que eu te dou, que eu acho que pode ser muito válida para você, às vezes não é você que faz o convite, que faz a reserva para ir até aquele restaurante mais sofisticado, né? Às vezes é uma outra pessoa, você que recebe um convite, e aí você fica na dúvida. O que você pode fazer é pesquisar nas redes sociais ou até mesmo ligar para esse restaurante para verificar o dress code. O seu vestuário, a maneira com que você se apresenta, diz muito da maneira com que você enxerga aquele ambiente, aquela situação. Se você se veste da maneira esperada, da maneira que deve-se, né, se vestir para aquela situação, isso demonstra respeito, isso demonstra consideração, isso demonstra também que você se preparou para estar ali, que você tem uma certa atenção àquele ambiente e aos requisitos necessários para estar ali, né? Então é como se você se buscasse se enquadrar. Então, muitas vezes a gente vê essa questão do dress code, do vestuário em um restaurante como uma tremenda besteira. Mas é importante a gente pensar que cada ambiente vai ter o seu vestuário esperado, seu vestuário adequado. Por exemplo, num casamento, é natural que a gente se vista de maneira mais social. É claro que existem casamentos mais formais e mais informais, e o mesmo acontece com restaurantes. Se é um restaurante que se posiciona como um restaurante mais fino, como um restaurante mais sofisticado, é natural que a gente também se empenhe e deva também se empenhar na apresentação do nosso vestuário. Então, faça uma pesquisa e se apresente, porque eu tenho certeza que você não vai perder nada com isso. Muito pelo contrário, a maneira com que as pessoas vão enxergar você vai ser muito positiva e elas vão ver que você realmente se importa com aquele ambiente, você teve um preparo maior para estar ali, e isso mostra que você é uma pessoa que dá atenção, sabe, nos mínimos detalhes. Então vai por mim que vai ser muito interessante. Outro ponto também que a gente precisa
reforçar no que diz respeito a um restaurante fino, um restaurante mais sofisticado. Na verdade, isso funciona para todos os locais que você frequenta, seja um bar, seja um restaurante mais informal, uma pizzaria, é a questão da pontualidade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem o costume de ser pontual. Mas quando se trata de um restaurante mais fino, um restaurante que muitas vezes tem poucas mesas, que as mesas são super concorridas, se você faz uma reserva e não chega no horário da reserva, você perde essa reserva. E aí você vai para a lista de espera, tem que ficar lá esperando e isso é extremamente desgastante para você. Porque você vai com uma expectativa de que sua mesa ia estar lá te esperando, linda, maravilhosa, mas aí você chega atrasado e tem que ir para a fila como qualquer outra pessoa. Então, se você se programou para estar ali, se é um local que você tem um desejo enorme de conhecer, um local que é muito requisitado, muito difícil de conseguir uma reserva, nada mais justo do que você chegar no horário. Na verdade, como eu já falei, você deveria chegar no horário sempre, em todas as situações. Mas no que diz respeito a um restaurante que principalmente tem poucas mesas, se atente e chegue no horário marcado, combinado? Se possível, o ideal é você chegar até uns 10 minutos antes da sua reserva, principalmente se você é o anfitrião daquela noite. Às vezes, por exemplo, você vai comemorar o seu aniversário no restaurante mais fino e elegante da sua cidade. É fundamental que você chegue um pouquinho antes até para recepcionar os seus convidados que também vão estar ali junto com você, tá? Quando a gente fala de, por exemplo, você ir na casa de alguém, em uma festa, chegar adiantado é deselegante. Mas como se trata de um restaurante, que é um ambiente comercial, você pode sim chegar com uns minutinhos de antecedência. Se sua reserva, por exemplo, está marcada para as 20 horas e você chega às 19h50, o máximo que o estabelecimento vai te falar é para você esperar. Mas isso é melhor do que você chegar atrasado. Assim que você chegar no ambiente, você precisa cumprimentar as pessoas. Eu sei que pode parecer muito básico, mas muitas pessoas esquecem, né? Não dão a devida atenção ao staff. Então, quando você chega em um restaurante e tem uma hostess, né? Uma recepcionista que recebe as pessoas, que direciona as pessoas para a mesa, seja gentil. Cumprimente essa pessoa. Não há necessidade, caso você não queira, fazer cumprimentos com toque, tá? Mas você pode falar boa noite, fazer um sorriso, manter um contato visual e demonstrar para a pessoa que você é um cliente atencioso e está ali muito feliz em participar daquele momento. Quando se trata de um restaurante mais sofisticado, você irá ser direcionado para uma mesa. Quem pode te direcionar para essa mesa? Pode ser uma hostess, a recepcionista, ou também pode ser o maître. Isso vai depender muito do restaurante, tá? No caso, é fundamental que você deixe essa pessoa te guiar. Pode ser que essa pessoa mostre para você uma mesa que não te agrade. Então, cabe você avaliar e conversar ali com o pessoal do restaurante de uma forma gentil para que ocorra ali uma troca da mesa. Agora, é importante também você ter um bom senso. Se todas as mesas do restaurante estão ocupadas, aí você meio que tem que ficar com a que está disponível ali para você naquele momento, senão você vai ter que voltar para a sessão de espera e esperar uma nova mesa. Então, seja gentil também, seja paciente nesse processo da escolha da mesa e deixe a pessoa mostrar ali para você as opções disponíveis. Não ficou satisfeito? Viu uma outra mesa que é a outra que você quer? Mencione de uma forma gentil, paciente e educada que você gostaria de se sentar em uma outra mesa. Em um restaurante mais sofisticado, ao chegar na sua mesa, é natural também que o staff daquele restaurante puxe a cadeira para você. Então, se o restaurante tem esse gesto, tem esse hábito, permita que o restaurante faça isso para você. É uma forma de mostrar para você que você é importante, de demonstrar também o nível do restaurante e o atendimento com os seus clientes. Então não há nada de errado, tá? Muitas vezes pode ser que o restaurante ele acabe puxando a cadeira mais para a mulher ou para uma pessoa mais velha, porque isso segue os padrões de precedência, onde mulheres e pessoas mais velhas vão ter um nível de precedência, de importância
maior ali do que os homens e pessoas mais jovens. Então, é seguido esse protocolo, mas pode ser também que em alguns restaurantes venham ali mais pessoas para puxar a cadeira para todos os presentes. Agora vamos seguir a nossa sequência. Você fez a reserva, escolheu a roupa, chegou no restaurante no horário, seguiu os padrões, você tá na sua mesa, o que você deve fazer? Primeiro ponto, não coloque os seus itens pessoais sobre a mesa. Então, por exemplo, celular, chaves, bolsas e qualquer outro acessório seu não deve ficar sobre a mesa. No caso das bolsas, elas devem ficar numa cadeira ao lado, atrás de você ou no seu colo, tá? Nunca também encostadas, né, posicionadas no encosto da cadeira. Por quê? Se você coloca a sua bolsa no encosto da cadeira, isso atrapalha a circulação do ambiente, principalmente se for um restaurante menor, e a sua bolsa também pode cair no chão, o que não vai ser muito positivo para você. Por isso, restaurantes sofisticados sempre destinam algum lugar para as mulheres posicionar a sua bolsa. Muitos deles até disponibilizam uma cadeira, colocam um guardanapo ali para proteger também. E lembre-se também, o celular não deve ficar sobre a mesa, tá? Então observe a posição principalmente da bolsa e também dos seus pertences, do celular, chave, isso nunca deve estar sobre a mesa. Organizou os seus itens pessoais? Aí você deve colocar o guardanapo no seu colo. Quando estamos na casa de uma pessoa, devemos sempre esperar o anfitrião posicionar o guardanapo para então os convidados colocar o guardanapo no colo. Já em um restaurante, a gente está num ambiente considerado neutro. Então, assim que você organizar os seus itens pessoais, você deve colocar o guardanapo, que geralmente é de tecido. É muito difícil a gente ter um restaurante mais sofisticado, um restaurante mais fino, que não faça uso de guardanapo de tecido. Então, você deve colocar no seu colo, tá? Não esqueça disso. Na questão da mesa e da apresentação dos itens posicionados na mesa posta ali do restaurante, lembre-se sempre que o processo é de fora para dentro. Então, os talheres que estão nas extremidades, mais pro lado de fora, vão ser usados primeiro. E depois, os talheres que estão mais próximos do prato serão utilizados na sequência. Então, você vai seguindo esta ordem, combinado? Eu tenho um curso sobre etiqueta à mesa. É um curso mais rápido, com menos horas de treinamento, para você fazer e se aprimorar. Um curso bem simples, didático, onde você vai conseguir entender mais sobre os processos à mesa. Eu poderia ficar muito tempo falando aqui como que você vai, de fato, usar os talheres num restaurante mais fino, mas todas essas informações tem lá no curso e ele pode te ajudar muito, muito mesmo. Não deixe de participar. Se você quer um cupom de desconto para começar a ser aluno da nossa escola, aproveita que tem um cupom YouTube para você usar na sua primeira compra aqui no Instituto de Etiqueta e Protocolo. O link tá aqui abaixo. Faça a sua inscrição e eu estou te esperando lá. O sommelier, né, a pessoa que cuida ali da carta de vinhos, pode te indicar alguns vinhos. Não tenha vergonha de fazer perguntas. E se você não tem muito conhecimento sobre vinhos, você pode falar, olha, geralmente eu gosto de um vinho mais suave, de um vinho mais seco, de um vinho mais encorpado. Você pode dar algumas diretrizes. Se você não entende muito de tipos de uva, dá essa diretriz para o sommelier, já vai te ajudar ele a te auxiliar ali na escolha do vinho. É fundamental a gente lembrar que o papel do sommelier é nos ajudar. Então, não necessariamente você precisa ser o sommelier dos vinhos. Você pode falar como que você gosta e ele vai te indicar alguns rótulos. Lembrando que taças de vinho devem ser seguradas pela haste, tá? Nunca no bojo. Então, você pode segurar nessa parte mais de baixo aqui ou no meio da haste, projetando os dedos, os 4 dedos aqui para frente e o dedão para trás. Essas são duas alternativas, essa pinçada ou essa outra aqui que você pode usar
para segurar a sua taça de vinho. No que diz respeito à conversa, é importante a gente destacar aqui: estamos num restaurante fino, num restaurante elegante, então devemos manter um tom de voz apropriado, né? Um tom de voz mais baixo. Alguns restaurantes mais elegantes, eles têm até às vezes uma pessoa tocando violino ou um piano. Então, ficar numa gritaria, num alvoroço, não combina com esse tipo de local. Então ali as pessoas estão para ter um momento mais delicado, um momento mais especial, um momento mais exclusivo na vida delas. Então, manter um tom de voz mais adequado é essencial. O que é muito diferente, por exemplo, em um barzinho, numa pizzaria, onde é um ambiente mais descontraído. Então, acaba que a gente acaba, né, se exaltando um pouco mais. Às vezes tem uma música ao vivo, um pagodinho, e aí o nosso tom de voz acaba ficando um pouco mais alto. O que é importante a gente lembrar é o seguinte: a etiqueta, ela não vem para nos engessar. Ela vem para a gente entender como agir em cada tipo de situação. A gente tem que lembrar que uma pizzaria vai ter um comportamento necessário, um comportamento fundamental. Um restaurante mais fino e elegante, outro comportamento. Um barzinho vai ter uma necessidade de comportamento. Uma cafeteria, outro comportamento. E aqui a gente está falando sobre um restaurante mais elegante. Mas se você quiser saber aí em outros tipos de locais, comenta aqui abaixo qual tipo de estabelecimento, assim, de comidas que você gostaria de saber como se comportar, que com certeza vão ter melhores práticas de etiqueta. Então, não deixe de comentar aqui. Não esqueça também de seguir o canal, se inscrever para não perder nenhuma novidade e acompanhar lá no Instagram, @etiqueta e protocolo, que eu tô sempre por lá também e vou adorar te receber. Outro ponto também é a questão de chamar o garçom. Lembre-se sempre que a maneira correta de chamar o garçom é levantar os dedos, tá? Se possível, não precisa levantar um dedo não, levanta dois porque soa menos grosseiro, tá? E faça contato visual. Não precisa ficar estalando o dedo ou ficar chamando a pessoa, porque isso é extremamente deselegante e não está apropriado. Inclusive, não está apropriado em nenhum lugar, tá? A forma de chamar o garçom em qualquer tipo de estabelecimento é essa que eu tô mostrando pra você. Eu sei que pode ser repetitivo, mas é fundamental a gente lembrar sobre o uso do celular, né? Quando a gente tá num restaurante, quando a gente está com outras pessoas, a gente precisa guardar o celular. Então, não há necessidade de você ficar ali mexendo no seu celular. E se você precisar fazer isso, eu recomendo que você se levante e vá até outro ambiente para conversar ali no celular, para mandar um áudio, para fazer uma comunicação via WhatsApp, porque é extremamente deselegante você estar em um restaurante com alguém, principalmente um restaurante que vai ter um prato num valor mais caro, um restaurante que às vezes você tá comemorando uma data especial e a pessoa tá lá. Fica lá o tempo inteiro mexendo no celular, olhando rede social, não faz o menor sentido. Então você já tá num lugar fino, você já tá num lugar sofisticado, aproveita esse momento. Não esqueça também de pedir a conta de uma maneira mais discreta. Chame o garçom, né, peça a conta para ele. E se porventura tiver algo errado ali no fechamento da conta, não se esqueça de ser discreto, tá? Então você pode chamar o gerente, pode conversar. Se for o caso, você pode até se ausentar da mesa e ir em outro local para conversar com uma pessoa responsável pelo estabelecimento, para questionar a conta, enfim. Mas não faça alvoroços ali, principalmente no fechamento da conta. Em especial se você está pagando aquela conta. Porque nesse caso você pode deixar as pessoas desconfortáveis, pode criar um clima e pode, assim, fazer com que aquela experiência maravilhosa que você está proporcionando ali para todas as pessoas acabe ficando uma experiência negativa. Não esqueça também de se despedir do staff do restaurante no momento de sair. Então, na hora que você for, né, se levantar, não esqueça de agradecer o garçom que te atendeu, o sommelier, o maître, a recepcionista do restaurante. Seja gentil e cortês com todas as pessoas. Isso é algo fundamental, mas é sempre importante a gente lembrar e reforçar, não é mesmo? E aí você pode me perguntar: Juliana, me dá algumas dicas de comportamento à mesa,
Me fala um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu acho que pode te ajudar e eu acho que vai ser bem interessante você assistir na sequência. Eu vou ficando por aqui. Até mais!